Olá, meu nome é Karina Zampini, sou farmacêutica e exerço essa profissão com muito orgulho já há quase 2 décadas. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a vitamina B12. Tem muita polêmica a respeito desse assunto, quem pode, quem deve tomar, quem precisa, quem não precisa, se vitamina B12 manipulada é boa, se vitamina B12 tem que ser importada. Então vamos falar sobre tudo isso com vocês. A vitamina B12 é uma substância feita a partir do cobalto, que depois eu vou falar um pouquinho sobre a alergia para vocês do cobalto, né? Quem tem alergia, como é que faz? Mas ela vem, né, desse mineral e ela é importante para muitas funções do nosso organismo, né? Função neurológica, controle do metabolismo, a questão da anemia, absorção de outros minerais e outros substâncias que são essenciais para o nosso organismo, e a B12 ela está envolvida com tudo isso, né? Então é um componente que é muito importante nós termos no nosso organismo para ter todas essas funções funcionando direitinho. E a fonte mais tradicional de B12 do ser humano são os animais, né? Hoje em dia os animais eles são suplementados com vitamina B12 e nós humanos que ingerimos, né, os animais, acabamos absorvendo essa B12 que o animal foi suplementado. Antigamente esse animal, né, comia no pasto, evacuava ali, comia de novo aquela vegetação do pasto e aí ele ia se suplementando com a B12 que acontecia ali naquele movimento natural. Hoje em dia não, né? Os animais são todos suplementados, animais para consumo humano são todos suplementados, e aí a gente come esses bichos e acaba recebendo essa B12. Acontece que o público, né, as pessoas que optam por não consumir animais, acabam tendo essa reposição de B12, essa suplementação de B12, a partir de alimentos fortificados. Então pode ser uma farinha fortificada, um leite vegetal, uma bolacha, enfim, qualquer alimento aí que seja de origem vegetal, mas fortificado com vitamina B12. Então o animal é fortificado com B12 e a alimentação do vegano do vegetariano é fortificada com B12, tá? Então hoje a alimentação de qualquer pessoa tem que ser fortificada com B12 para a gente poder ter esse nutriente no nosso organismo. Agora existem pessoas que não absorvem adequadamente esse nutriente, que o seu organismo não está preparado para absorver esse nutriente. Você pode ter alguma alteração intestinal que dificulta, o processo digestivo tem algum distúrbio, fez uma cirurgia bariátrica, fez, enfim, uma remoção de algum órgão, né, do sistema gástrico, e tudo isso pode ocasionar que você não consiga absorver adequadamente a B12 obtida através dos alimentos. E para isso existem os produtos farmacêuticos, né? Então uma coisa é o suplemento e o alimento, que tem ali dosagens bem baixinhas. Outra coisa são os produtos farmacêuticos, que as dosagens são bem maiores, porque a dosagem é terapêutica, é para tratar uma deficiência do organismo. E aí as farmácias, elas vendem esse produto, né, de B12 com essa quantidade bem significativa. Existem vários tipos, né? Vocês já devem, o pessoal que consome a B12 já conhece bem os termos metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina ou a própria cobamamida, que é a coenzima B12. Todos esses são tipos de B12 que, de acordo com cada organismo, vai ter uma preferência de um ou outro, né? Existem outras questões de qualidade do produto, né? De estabilidade do produto, que eu vou falar daqui a pouco para vocês também. Mas esses suplementos,
eles não têm a quantidade necessária para reposição. Então, nesse momento, a gente precisa procurar produtos com grau farmacêutico, né? É um produto chamado considerado um medicamento. E aí existem as farmácias de manipulação aqui no Brasil, que têm condição de entregar esse produto para o consumidor, ou os produtos importados, porque hoje na indústria farmacêutica aqui no Brasil são pouquíssimos, para dizer, dois, né, que a gente consegue ter essa suplementação de B12 de forma industrializada, que você vai lá na drogaria, pede no balcão e o farmacêutico te entrega, você leva e toma, pode ser por via oral ou por via injetável. Mas essa B12 que tem na drogaria, ela tem outras coisas misturadas, ela não é B12 pura, tá? E também tem os recipientes, outras coisas que no meu ponto de vista farmacêutico não fazem bem para o nosso organismo, né? Que talvez nem precisariam mais existir no nosso planeta, são coisas que não fazem bem para a gente. Mas estão lá, né? A Anvisa libera e são produtos que têm alguns componentes que não são legais também. E aí a gente pula para as opções de farmácia de manipulação ou de produtos industrializados. E vem a grande questão. B12 de farmácia de manipulação funciona? Então, hoje, né, a gente encontra empresas muito sérias que fazem um trabalho de responsabilidade, de qualidade, que estuda, que vai atrás para entregar um produto de qualidade para o seu paciente, para o seu cliente. E isso não é só no ramo farmacêutico, né, pessoal? É em qualquer lugar, né? Eu costumo brincar que a gente coloca o combustível lá no carro e nem tem certeza se aquele combustível que você está colocando é realmente aquilo que está escrito lá na gôndola, né? Então, a gente tem combustível adulterado, tem farinha adulterada, farinha vencida nas padarias, enfim, né? Existem pessoas que trazem coisas boas e coisas ruins em todos os segmentos que existem por aí, né? Os segmentos comerciais que existem. E a farmácia de manipulação é assim. Existem empresas que vocês podem confiar, que vocês podem procurar para fazer a sua suplementação. Eu tenho muito orgulho de contar para vocês que eu recebo inúmeros elogios, né? Hoje em dia nós temos muitos parceiros, nutricionistas, médicos, que são meus pacientes também, né? Que são meus clientes, que consomem os produtos que nós preparamos para uso próprio, para sua família, para os seus filhos, e recomendam para os seus pacientes também que compram com a gente. E fico, assim, extremamente feliz e satisfeita de ver que realmente funciona, tá? Então, é possível que produtos de B12 feitos em farmácia de manipulação aqui no Brasil funcionem. Com isso, você consegue ter um produto mais rápido na sua mão, né? Com qualidade e com o efeito ali também podendo ser mensurar mais rápido. Além de todos esses benefícios, ainda tem a questão do preço, gente. O produto brasileiro, apesar do insumo ser importado, né, na maioria dos casos, a gente não tem uma fabricação nacional da B12 pura, né, do insumo em si, né, da matéria-prima. Hoje ela não tem fabricação nacional, mas o produto final é fabricação nacional. E é possível que esse produto fique em conta, né? Porque o produto importado você tem a questão do prejuízo no prazo, né? Porque você encomenda, nem sabe se vai chegar, porque tem a questão de tributação, de imposto, de alfândega. Muitas vezes vocês entram num site que vende produtos importados e esse produto não chega. Tem a questão do custo, se é altíssimo, né? E aí também, né, não é só porque é lá fora, que tudo que vem lá fora é perfeito, né, é de ótima qualidade, né, gente? Então, é importante vocês, né, prestarem atenção que não é só porque é importado que é bom, né?
Tem gente picareta em qualquer lugar do mundo, não é só aqui no Brasil também. Então vamos considerar todas essas questões para entender a importância de consumir uma B12 e que seja de origem, né, brasileira ali, que seja feita aqui com profissionais qualificados daqui. Sem recipientes que vão trazer mal para a gente, né? Então, o revestimento da cápsula, o recipiente, né, que a gente fala que é o veículo que vai ali além da B12, uma cápsula de B12 ou uma solução oral, aquelas gotinhas de B12, elas têm não só B12, né? Elas têm conservante, têm estabilizantes da fórmula para poder entregar um produto de qualidade para vocês. E esses outros componentes, eles também fazem a diferença no produto final. Eles vão garantir que aquele produto seja melhor absorvido, cause menos alergias, situações ali desconfortáveis na utilização e até muitas vezes barateiam o produto. Né? Então a gente consegue fazer um produto mais em conta e com bastante qualidade do que colocar, né, recipientes ali que não fazem bem para o nosso organismo. Agora falando para vocês sobre a questão da alergia, né? Muitas pessoas têm essa alergia a cobalto, que é um mineral, né? Tabela periódica lá, ginásio, né? Que todo mundo estudou. Tem lá a questão do cobalto. Esse mineral, ele é feito todo um processo químico, né, para se transformar na vitamina B12, mas ele é um mineral que ele tem um potencial alergênico bem significativo. Até hoje, nós estamos falando aqui em agosto de 2023, não existe uma B12 que não tenha nenhuma interação com cobalto. Tá? Então é realmente uma deficiência, né, do mercado aí essa questão. Mas existem formas e protocolos de consumir a B12 que podem minimizar essa questão da alergia e não deixa você totalmente desprovido dessa substância. Tá? Então, veja lá de novo, né? Como eu falei no começo, os alimentos, eles são fortificados com B12. Muitas vezes, essas pessoas que têm alergia a cobalto, elas consomem esses alimentos que têm quantidade ali menor de B12 e não tem alergia àquele alimento, né? No insumo, né, na reposição de B12 que você precisa fazer quando você tem uma deficiência, é possível fazer algo semelhante aos testes que a gente faz com os alimentos. Então, reduzir a quantidade de B12, iniciar com baixas doses e ir aumentando gradualmente. É uma dica que eu dou para os nossos parceiros aí, nutricionistas, médicos, né, que são prescritores e estão à disposição aí para fazer a prescrição para vocês. Então, eu sempre oriento eles a fazer esse protocolo de iniciar com baixas doses e ir aumentando gradualmente até entender a tolerância que você vai ter a utilização da B12. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre os tipos de B12, né? Agora, há pouco eu mencionei os nomes deles, né? Muitas pessoas já ouviram falar, metilcobalamina, cianocobalamina. E aí sempre me vem a pergunta, qual é o melhor, Karina? Qual que você recomenda? Qual que você acha que absorve mais? E assim, pessoal, a molécula, né, de B12, ela tá na forma ativa, na forma que o nosso organismo absorve. Então, nós vamos ingerir essa B12, ela vai passar por todo o trato gastrodigestivo até chegar no intestino. E lá, a nossa parede do intestino vai fazer absorver essa B12, tá? Existem formas moleculares, né, que no caso é a metilcobalamina, que entrega essa B12, vamos dizer assim, pronta, né, como se fosse pura para o organismo absorver.
tá? Essa é a forma mais rápida do nosso organismo absorver. E é a forma mais limpa, né, de entrar a B12 no nosso organismo. Porém, nada é perfeito nessa vida, né? Infelizmente. Então, esse tipo de B12, ela é muito instável. É difícil a gente encontrar produtos em soluções, por exemplo, ou produtos que tiveram interação com água, né? Nós preparamos na farmácia aqueles strips que dissolve na língua, cápsulas de bombom, né? De chocolate vegano, cápsula sublingual, enfim, várias dessas formas farmacêuticas acabam tendo contato com água em alguma parte do processo. E essa água, ela pode desestabilizar essa molécula de B12. Então, ela fica mais fraquinha, né? Então, vocês olham lá no frasco, tá tomando 1000 microgramas de B12. Mas por conta dessa desestabilização da molécula, essa quantidade de B12 é menor do que está escrito lá no pote. Você está ingerindo menos do que o que está escrito lá. Tá? Isso é o que acontece com a B12 ativa, que é a metilcobalamina. E aí, para a gente não ter esse problema, para minimizar isso, os farmacêuticos inventaram uma outra molécula, que é a cianocobalamina. Cianocobalamina é o quê? É uma molécula de B12, né, de cobalamina, de cobamamida, ligada a uma molécula de cianeto. E aí vem, Karina, cianeto, você é doida, né? Como é que os farmacêuticos inventaram uma coisa absurda dessa e as pessoas consomem? Sim, é cianeto mesmo, aquele cianeto que a gente sabe que é um veneno, né? E é utilizado realmente como veneno. Mas nessa molécula, nesta composição química, a cianocobalamina, ela é 100% segura para consumo. Tá bom? O nosso organismo, essa molécula de cianeto, ela não pode entrar por vias respiratórias no nosso organismo. Mas através do intestino, a gente elimina através das fezes qualquer componente que a gente não precise, né? Então, fezes e urinas servem para isso no nosso organismo, para a gente eliminar tudo que não presta. E essa molécula de cianeto, ela vai embora. Então, de novo, a gente ingere aquela cápsula, aquela fórmula de cianocobalamina e o nosso organismo vai fazer uma quebra dessa estrutura, né, de cianocobalamina e vai deixar disponível para lá no intestino novamente só a cobalamina ser absorvida, ou a metilcobalamina ser absorvida. E a molécula de cianeto é totalmente eliminada. Não causa toxicidade, é realmente 100% seguro. Tá? E para que tudo isso, né? Para que colocar uma molécula de cianeto na B12, né? Para que fazer isso? Para fazer o inverso do que a gente tem da questão da instabilidade, né? Então a gente traz estabilidade para a molécula. E aí é possível entregarmos um produto, uma solução aquosa para os bebezinhos, pessoas que têm dificuldade de deglutição, por exemplo. Você tem lá as gotinhas de B12 de uma forma estável. Então, o que está escrito ali no rótulo, você comprou lá 1000 microgramas de B12. Você está realmente ingerindo 1000 microgramas de B12. Durante o período de validade da formulação, aquela molécula, ela está estável e ela está pronta para ser consumida. Então, pessoal, para concluir a respeito da qualidade da B12 manipulada, é importante escolhermos corretamente o ativo, né? Isso quem faz é o profissional, né? Então não adianta a gente chegar, né, por aí e falar, eu quero tomar essa porque eu achei mais barato, porque eu achei, né, enfim, porque a minha amiga tinha, porque me falaram que é boa, né? Procurem um profissional da saúde que vai prescrever exatamente aquilo que você precisa. Vai te acompanhar, vai fazer exames clínicos para identificar se aquela dosagem está sendo suficiente,
se aquela dosagem precisa fazer alguma adequação, se ocorreu algum efeito colateral, né? Muitas pessoas relatam a questão da B12 trazer acne, não só facial, acne no corpo, porque como eu comentei com vocês, a B12 ela vem por esse processo de origem bacteriana e esse processo pode sim em algumas pessoas desenvolver a acne, né? Porque são bactérias que a gente pode estar ali proliferando essas bactérias que nós temos na nossa mucosa e aí acaba o aparecimento de acne. Então assim, existem alternativas para que a gente minimize esses efeitos colaterais, mas é importante vocês procurarem um profissional da saúde para ele te ajudar, determinar qual é a melhor B12 para você, qual é a forma de tomar melhor, qual a forma que se adequa mais à sua rotina, à sua facilidade de ingerir. E aí ele vai poder fazer esse acompanhamento que eu fico muito feliz de saber, depois vocês me contem a respeito dos resultados, né, de como está sendo a absorção da B12. Existem, como eu comentei também, alguns organismos que mesmo suplementando, né, mesmo repondo a B12 em quantidades maiores, o organismo não absorve, é necessário fazer outras intervenções ou até a utilização injetável, porque vai ser a única opção do organismo absorver, né? Se tem aquele distúrbio gástrico, não consegue metabolizar via oral, então a gente usa a via injetável. E diversas outras opções, né? A farmácia de manipulação é mágica por isso. Existem várias formas de fazer dar certo essa suplementação, a combinação com outros nutrientes também, que facilitam a absorção do organismo. Então me contem como que está sendo a suplementação de B12 feita na farmácia de manipulação. Eu vejo excelentes resultados, né? Excelentes possibilidades vindo por aí através dessa suplementação, que acontece da forma que mais se adequa ao seu organismo. Espero ter esclarecido várias dúvidas de vocês. Conto com a ajuda de vocês para disseminar essas informações, né? Muita gente tem dúvida sobre isso mesmo e ainda se ficou alguma dúvida, coloca para mim aqui nos comentários que a gente vai tentando responder aí em outros materiais para vocês.